Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá, seja bem-vindo ao Pasto Extraordinário realizado em parceria com a Corteva AgriScience. Para começar, hoje nós vamos falar sobre a intensificação da produção a pasto e também entender o real impacto das emissões de metano dos bovinos nas questões do clima. A gente também vai conferir o case de sucesso de mais uma fazenda que comprovou o sequestro de carbono na prática. Então, vem com a gente. Aqui na TV, no nosso site ou nas redes sociais, todo o conteúdo do Pasto Extraordinário está disponível em diferentes plataformas. Isso para você se manter sempre muito bem informado sobre como produzir mais com menos. Então, se conecte com a gente por meio desse QR Code que está aparecendo aqui na tela e que vai acompanhar a gente aí durante todo o programa. Quando você tem, também vai te dar uma focada em carbono, parte ambiental. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Então, não é impossível e é um pouquinho complicado. O pecuarista tem que entender alguns pontos importantes. Por exemplo, a gramínea forrageira, o pasto, vai produzir 70% do volume de massa do ano na época das chuvas e 30% no período da seca. Então, ele pode sim produzir gado gordo para o frigorífico o ano todo, porém, as quantidades que ele vai produzir não serão as mesmas. Outro ponto importante, ele pode dividir 100% da fazenda dele, porém, ele não pode intensificar 100% da fazenda. Por que eu quero dizer com isso? Porque ele tem que guardar um pouco de pasto justamente para a época da seca ou para uma emergência, uma praga que ocorreu na pastagem e algo parecido. Então, é muito importante que o pecuarista monte uma estratégia na pastagem dele na fazenda. Ele pode também produzir animais de diferentes categorias. Ou seja, no período das águas, ele vende o boi acabado para o frigorífico. Repõe esse animal por um animal já na fase final do acabamento, na fase final da recria. E aí ele vai caminhar com um animal mais leve durante o período da seca para entregar para o frigorífico. Ele pode também montar uma estratégia de armazenamento da própria forragem. De que forma? Fazendo silagem, fazendo feno, ou tendo na fazenda uma capineira para complementar esse rebanho dele. Porém, isso passa a ser uma suplementação. Ok? Para complementar. Olha, o pecuarista deve ter em mente o seguinte: pasto é uma cultura, como é o milho, como é a soja, como é o feijão, o café, a cana. E como tal, ele necessita de comida, necessita de cuidados, não pode existir plantas daninhas no meio daquele pasto. Ele tem que ser preservado. O pastejo do gado tem que ser na altura correta. O gado entra na altura certa e sai na altura certa, evitando assim que o gado coma os tecidos de crescimento da planta. Ele fazendo isso, fazendo as reposições de nutrientes e tratando a planta realmente como uma cultura, eliminando as invasoras, ele vai ter sucesso. Muito bem. O que você não pode, pecuarista, é tirar aquilo que você quase que já não tem.
Por exemplo, entenda uma coisa, é fundamental que você conheça a fertilidade do solo da sua pastagem. E se a fertilidade da sua propriedade é baixa, você deve criar um plano de médio e longo prazo de reposição e melhoria para ir elevando a sua produção. Não explore a sua pastagem, não explore o pasto da sua fazenda, porque dessa forma você vai estragar e vai destruir o seu maior patrimônio, a sua galinha dos ovos de ouro, que é o pasto. A genética, ela é importante, mas o pasto é muito mais. Então, vamos tratar a pastagem com carinho, com respeito e sem degradar o solo da fazenda. Se você fizer isso, eu garanto para você que você realmente vai ter sucesso na sua pecuária. Para a pastagem com carinho, eu que agradeço e disponho. Eu que agradeço. Eu que agradeço. A pecuária, nesses últimos anos, nessa última década, perdeu muitas áreas, cedeu muitas áreas de pastagem para áreas de cultura. Nessa última década, perdemos 10 milhões de hectares de áreas de pastagem para áreas de cultura. Mas se formos ver como um todo, nós tínhamos 170 milhões de hectares há 10 anos atrás, hoje temos 160 milhões de hectares, de acordo com o IBGE. Mas o que deixa a gente ainda muito feliz na área da pecuária é que, se formos olhar o rebanho brasileiro, hoje nós temos ainda igual ou maior o rebanho brasileiro, 210 a 215 milhões de cabeças é o rebanho brasileiro, sendo ainda uma área de pastagem, se formos ver, altamente produtiva em termos de criação de bovinocultura. Se formos analisar, a pecuária é a cultura mais difícil de se aumentar a produtividade quando se compara com uma outra cultura, que nem soja, milho, sorgo, arroz, café, algodão. Porque essas culturas, você consegue aumentar o índice de produtividade com lucratividade rapidamente, entendeu? Com a adoção de uma adubação mais balanceada, um micro, macro elemento, um trato cultural, você consegue aumentar a sua produtividade rapidamente em índice de produtividade e lucratividade. Mas quando você vai para o lado da pecuária, você já envolve um animal. E você tratando de pecuária, o trajeto é mais difícil para você aumentar a produtividade. Por quê? Porque a pecuária tem duas culturas dentro de uma. Você tem a cultura do capim, que você tem que trabalhar com sistemas agronômicos. E você tem a cultura do boi, que você tem que trabalhar com índices zootécnicos. Para você aumentar a produtividade numa área de pastagem ou de uma criação de boi, aumentar a sua produtividade, ganho de peso, capacidade de suporte, você tem que ter uma sinergia das duas culturas dentro de uma, para que realmente traga frutos de produtividade para a área de pastagem, para a pecuária. Por exemplo, se você trabalha só com índices zootécnicos, de ganho de peso, de quanto custa um arroba hectareano, quantos arroba vai produzir, qual o custo do arroba hectareano, você está preocupado em índices zootécnicos. Mas você não pode deixar de esquecer que para esses índices zootécnicos seus terem sucesso, você precisa cuidar da cultura do capim, que são os índices agronômicos. Se o capim está bem implantado, se ele está bem cortado, a altura está certa, se ele está bem gramado. Aí você fazendo isso, o índice agronômico, em duas balanças, vamos dizer assim, nós temos uma balança. Eu não posso fazer com uma balança diferente o peso da outra. Zootecnia e agronomia. Eu tenho os dois índices, que é a pecuária. Aí eu junto os dois e vou ter uma sinergia. Eu tendo essa sinergia para aumentar a produtividade, eu consigo aumentar a produtividade. Quando a gente vê, por exemplo, a capacidade de suporte das áreas de pastagem
nós estamos ainda com uma 0,8 ou 0,9 UA por hectare ou 1,2 cabeças por hectare. Mas o que mais deixa a gente impressionado e preocupado com o futuro da pecuária é o baixo índice de produtividade por área. Hoje, nós produzimos 5 arrobas hectare ano. Num país que nem o Brasil, tropical, numa dimensão dessa de pastagem, a produtividade é muito baixa. Se formos comparar com outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, é mais que o triplo de produtividade de arroba hectare ano do que o Brasil. Isso nos assusta muito. Felizmente, a pecuária tem mudado o setor. Ela está migrando lentamente da pecuária tradicional extrativista para uma pecuária de maior ganho de peso, uma pecuária com adoção de tecnologia de alta produtividade. E esse é um ponto muito importante que eu vou dar uma dica para os senhores que mexem com pecuária de baixa produtividade. Pecuária, vamos falar melhor assim, tradicional ou extrativista. Quando um animal que você tem no seu pasto, um bezerro, um garrote, um boi, está pastejando para se alimentar, comendo o capim para rebrotar vai puxar nutrientes do solo. Ou a gente entende claramente, de uma vez por todas, que temos que fazer uma reposição esporádica de um nutriente para a planta forrageira manter a produtividade ou até crescer, ou os senhores vão tendo um decréscimo de produtividade ano após ano. Hoje nós estamos falando aqui de um bioma em Goiás. Nós estamos em Jussara, interior de Goiás, e estamos falando no bioma daqui do estado de Goiás. Mas em todo e qualquer bioma que você for trabalhar, no Mato Grosso, no Acre, em qualquer lugar que você for trabalhar, entendeu? Em biomas diferentes, a regra segue a mesma. Você tem que trabalhar com 2 culturas, porque você nunca vai ter só o gado ou só o capim. Então você vai ter que ter essa sinergia, independente do bioma que você estiver localizado ou trabalhando. Isso é extremamente importante. Quanta informação útil, né, pessoal? E a gente vai continuar desse jeito, porque no próximo bloco nós vamos entender o sequestro de carbono na prática com uma fazenda que vem comprovando que produz carne carbono neutro. Até já! Continuar desse jeito, porque no próximo Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, na atmosfera, o carbono ele é emitido através de gases, né? Então, os principais aí são o CO2, o monóxido de carbono, né? O metano. Então, o metano da pecuária, é verdade, né? Você está dizendo aí, ele já está circulando, né? Nós temos metano que pode ser emitido de fontes que estão imobilizadas, né? Então, nesse caso, funcionaria igual ao combustível. Mas vamos pegar no caso do metano da pecuária. O que a gente sempre discute com o pessoal? O metano que é emitido pelo boi, pela vaca, né, pelos animais, ele foi capturado da atmosfera pelas plantas, foi transformado, né, usou todo aquele ciclo de produção das plantas, criou raiz, criou parte do pasto que não vai ser consumido, aí foi consumido pelo bovino e vai ser emitido em forma de metano. O metano, de fato, ele tem um poder de aquecimento muito maior, né? Então, em equivalente CO2, né, que é o gás carbônico, existem estudos que falam em 21 vezes, 28 vezes, e existem pessoas, cientistas, que defendem que justamente pelo tempo
de duração menor, ele seria o equivalente a 6 CO2. Mas hoje, normalmente, se usa 28 ou 21, dependendo do cálculo, né? Mas ele é um carbono que já estava na atmosfera. O boi, a pecuária, não tira esse carbono do solo, ele não põe uma nova quantidade de carbono no ar, né? Essa é a grande diferença para os combustíveis fósseis, né? A gente vai lá, queima a gasolina, esse carbono estava lá imobilizado, né, nas reservas, foi todo processado, passou por uma combustão e foi parar na atmosfera. Esse é o grande problema dos efeitos aí dos gases de aquecimento. As reservas foi Bom, nós temos duas questões aí, né? A produção, quando você aumenta a produtividade, você vai usar sistemas cuja pastagem ou combinação de plantas vai remover mais do que a pecuária emite, né? Então, a gente remove mais carbono do que emite. E outra questão que a gente precisa considerar é a emissão por quilo de produto. Então, se você aumentar a produtividade, nós vamos, para cada quilo de carne, ter uma pegada de carbono e também uma pegada hídrica muito menor do que o que a gente tem hoje. Na verdade, nós já estamos fazendo isso. Você pegar nos últimos 30 anos, nós aumentamos o rebanho mais ou menos por hectare, né, em 70% e aumentamos a produtividade em 160%. Então, nós já estamos aumentando a nossa oferta de carne pela mesma quantidade de rebanho presente. Isso já é um ganho muito grande. Pela mesma quantidade de rebanho. Bom, essa até é uma questão interessante que a gente tem discutido bastante, para mudar o foco que a gente dá para o tema carbono, né? Quando você tem uma produtividade maior, você evita a degradação de pasto, você trata bem o pasto, cuida dele com mais zelo, né? Com mais tecnologia, você vai ter uma remoção de carbono maior. Então, esses dados já são pesquisados, já estão apresentados em vários estudos ali da Embrapa Pecuária Sudeste e outras instituições, por exemplo, né? E isso também financeiramente, desde que bem conduzido, lembra sempre que a fazenda tem que ser bem administrada, também vai te dar um retorno de capital maior. Então, você freia a degradação, aumenta a produtividade, vai aumentar a remoção de carbono da atmosfera, o balanço da pecuária melhora e você também ganha mais financeiramente. Então, nós temos que começar a comunicar melhor o produtor para ele entender esse processo do ponto de vista gerencial. Nós estamos indo muito para a discussão focada em carbono e é um tema, às vezes, um pouco complicado da gente assimilar, da gente levar para a aplicabilidade prática dentro da nossa rotina. Nós estamos indo muito para a discussão focada em carbono e é um tema, às vezes, um pouco complicado da gente assimilar. Com certeza, né? Tudo que a gente melhora o nosso sistema, né? As nossas variáveis de aumento de produtividade, de eficiência, vão contribuir também ou com a redução das emissões por quilo produzido ou com remoções. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Se eu estou falando do animal, uma produção maior do que o aumento nas emissões. Se eu estou falando das pastagens, é uma remoção que compensa mais ainda, né? Mais do que as emissões dos bovinos. Isso é muito bom, né? Esse é o conceito de sustentabilidade, na verdade, né? Você está falando aí de três coisas ao mesmo tempo: a economia, a parte social e a parte ambiental. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Gente, e vale lembrar que se vocês querem saber mais informações para produzir com rentabilidade e também sustentabilidade, acesse o site do Pasto Extraordinário com esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. E agora nós vamos conhecer a história e as boas práticas de mais um pecuarista S que comprovou o sequestro de carbono em uma fazenda localizada no interior de São Paulo. Com base em dados científicos mensurados pela Embrapa e pela WRI, que é uma instituição internacional reconhecida pela ONU, o produtor Bernard Kipp comprovou com o apoio da plataforma S da Corteva AgriScience que produz a tão desejada carne carbono neutro.
Meu pai adquiriu essa propriedade em 1961. Eu praticamente nasci, né, na fazenda. Temos um ciclo de cria e recria muito bem estabelecido. A propriedade, a Fazenda Cachoeira, ela está numa área bastante acidentada. Então, desde o começo, nós sempre tivemos um foco muito na pecuária para aproveitar essa área. E sempre, já na época do meu pai, respeitando muito essas áreas mais difíceis, mantendo a mata virgem. Então, de uma maneira simplista, nós temos 1/3 de área ainda de mata virgem preservada, nós temos 1/3 de pastos, pastos o ano todo, e nós temos 1/3 de área de agricultura no verão, onde a gente faz uma cultura de inverno voltada para a pecuária. Por isso que a gente faz uma integração lavoura e pecuária. E simplificando os números, são mais ou menos 1.000 hectares os três, ou seja, são 3.000 hectares divididos nesses três segmentos. O sequestro de carbono nessa fazenda foi algo que nós sabíamos que existia e ficamos muito felizes, junto com o projeto da Corteva, de não só documentá-lo e vê-lo, mas sim também de mostrar para os meus colegas pecuaristas e para a sociedade civil que o que nós fazemos não é prejudicial ao meio ambiente, muito pelo contrário, ele ajuda o meio ambiente. Em primeiro lugar, nós passamos por uma auditoria por parte da Corteva, junto com a Embrapa, para ver se a nossa propriedade se encaixava dentro das normas estipuladas. Então, em primeiro lugar, nós nos sentimos bastante felizes e honrados em ser aprovado, em poder participar desse grupo seleto. O segundo passo foi, evidentemente, o trabalho de medir e ver qual é a nossa geração de crédito de carbono na propriedade. Nós utilizamos uma metodologia que se chama MRV, Monitoramento, Relato e Verificação da Pegada de Carbono, né, das emissões, do balanço de emissões. Utilizamos a ferramenta que se chama GHG Protocolo. Essa ferramenta é reconhecida pelo Instituto Mundial do Clima, né, pela ONU, enfim, é uma ferramenta crível que a gente pode utilizar, que não vai ter um questionamento científico, para que esses números pudessem vir à tona, né? E quando a gente aplicou o GHG aqui na fazenda, a gente utilizou o histórico de 20 anos dessas áreas, os insumos que são usados, o gasto de diesel, o manejo que é feito, as tecnologias do Grupo ABC, da agricultura de baixo carbono, que são utilizadas aqui. Então nós constatamos que a fazenda hoje sequestra em média, no ano safra que a gente calculou, 2.500 toneladas de CO2 equivalente por ano, certo? Ou seja, ela faz um papel bem interessante. Apesar da pecuária que ela tem, emite metano, mas todo o manejo que ela faz sequestra carbono em solo. A Corteva está se preocupando hoje em colocar uma chancela, trazer um selo para falar, ó, essas fazendas estão fazendo o seu trabalho muito bem feito. A gente acredita que nos próximos 6 meses a gente já vamos ter as primeiras fazendas certificadas. Esse processo demorou praticamente 1 ano e meio. E foi muito interessante acompanhar até os nossos colaboradores no sentido de entender o que significava fazer o sequestro de carbono na nossa propriedade. Tinha 1 ano e meio e foi muito interessante acompanhar até os nossos colaboradores no sentido de entender o que significava fazer o sequestro de carbono na nossa propriedade. Para nós chegar no ponto que nós estamos hoje, não foi uma jornada de 1 ou 2 anos, é uma jornada de mais de 20, 30 anos. Então houve uma satisfação e, de certa maneira, eu diria até um alívio
de poder dizer, olha, minha atividade faz bem para a sociedade, faz bem para o planeta. Eu vivi muitos anos fora do Brasil, em muitas outras cidades, e sempre voltamos aqui para a fazenda e aqui nós encontramos um ponto de paz e eu diria assim que hoje muito de harmonia. Harmonia não só para nós, a família, com os nossos colaboradores aqui, mas também com a natureza. Que bacana! São projetos como esse que vão mostrar a realidade da pecuária brasileira para o mundo e contribuir com a imagem do Brasil no mercado internacional. E se você quer saber mais sobre iniciativas como essa de mensuração de carbono nas propriedades rurais, conheça a plataforma S da Corteva AgriScience com esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com ele, você também acessa o site e as redes sociais do Pasto Extraordinário para se manter sempre atualizado com as informações mais relevantes do nosso setor. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo Pasto Extraordinário. Tchau, tchau! Oferecimento Corteva AgriScience.